justo Cordeiro. Um bom dia, um bom domingo a todos os ouvintes da palavra do dia. Estarei lendo em Coríntios, capítulo 1, que diz assim, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além desses não sei se batizei algum outro. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, prega Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vios deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, a palavra de Deus, ela é tão profunda, né? E a gente lendo ela, a gente vai observando que quanta coisa, quanto mistérios profundos que são revelados para nós, né?
gente conhece a pessoa, né, pela expressão. E a gente vê que Paulo, corrigindo os irmãos de Corintos, exortando eles, porque tinha muita dissensão, né? É um disse daqui, um disse dali, contenda, divisão na igreja, né? Aí Paulo escreveu uma carta para eles. Ô irmãos, ei, que isso? O que está acontecendo aí? Está Cristo dividido, irmãos? Para vocês ficar falando que vocês... Não, eu sou de Pedro. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sigo Apolos, né? Não, eu não sigo nenhum dos dois, eu sou dos três, eu sou de Cristo. Sabe? É um tal de, né? Não, eu sou da igreja, eu sou da fulano. Não, o meu ministério é outro, é assim, 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 né? Irmãos, Cristo está dividido? Não, Cristo não está dividido. Cristo é um só, né? É maravilhoso estarmos em comunhão, né? Porque o irmão que mora no outro estado não dá para congregar diretamente conosco. Outros que moram em outras vilas não está sempre conosco. Às vezes vem cooperar, né? Mas não dá para estar sempre congregando. E cada um com seus ministérios, mas isso não significa que estamos divididos, né? Não podemos ser divididos. Está Cristo dividido, irmãos? Para vocês ficar falando que vocês é de Cefas, outra de Paulo e de Apolos, né? Está Cristo dividido? Foi esses pastores aí que morreu por vocês? Aí que tá, né? Isso acontece muito quando muda o pastor, os irmãos saem tudo da igreja. Ai, meu Deus, muda o presidente da igreja, todo mundo sai, né? A gente vê muito isso na cidade. Ô, irmão, por que o irmão saiu do seu ministério? Ah, eu saí porque mudou o pastor. E eu não gosto muito do jeito que ele trabalha, né? Ah, irmão, por que você saiu do ministério? Ah, porque o meu pastor faleceu. E o outro que está lá agora, eu não concordo muito com ele, né? Oh, meu Deus, não deixai as vossas congregações, como é costume de muitas pessoas, deixar suas congregações nas horas que mais precisa, né? De nós estarmos descendo a casa do oleiro. E aí fica aí dividido, né? Causando dissensão. E da mesma forma, quando a pessoa sai, aqueles que ficam também, né? Falam também. E, fulano saiu por causa disso, por causa daquilo. Então, é a forma de dissensões, contendas, né? E Cristo não se agrada de nada dessas coisas, né? E aí vai indo essa meditação, Paulo dizendo que ele preferia evangelizar, porque se ele fosse batizar, as pessoas iam falar, eu sou batizado porque Paulo batizou eu, né? Eu tô certo. Esse povo é terrível mesmo, né? Porque eu fui batizado por Paulo, né? Então ele falou assim, eu não vou batizar ninguém mesmo. Eu batizei alguns aqui, né? Alguns eu batizei, mas eu não eu prefiro só evangelizar mesmo. Eu conheço vocês, né? Como ele quis dizer, eu conheço muito bem todo mundo aí, ó. Se eu começar a batizar, vocês vão falar assim que tá me seguindo, né? Que eu tô certo, que os irmãos, né? O Apolos e o Pedro e os demais
eles não estão certos, eu que estou, e por causa que eu batizei vocês, aí vocês vão ficar firmes. Está errado isso, não é assim as coisas. Vocês têm que entender que não é assim, né? O importante é batizar, não importa quem batizou, né? Não importa quem que desceu vocês as águas, ajudou vocês. Não, isso não é importante. O importante é a cruz de Cristo. O importante é levar o evangelho, seguir firme, né? Não importa se foi o pastor fulano que te batizou. Não, eu tenho que sair dessa igreja. Olha, a pessoa está firme, a pessoa está uma benção, a pessoa tem ministério, né, para cumprir, está uma benção. Ah, não, mas eu tenho que ir lá no outro ministério lá, porque eu fui batizado por ele. E aí mexe com a raiz, né? Mexe com a raiz do trigo. E fende, né? Oh, meu Deus. Então nós temos que parar com essas coisas. Está muito feio, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tá vendo? Então, muitas das vezes a pessoa não entende a palavra de Deus, acha que nós somos loucos, fanáticos, religiosos, né? Nem sabe do que está falando, né? O evangelho é loucura para muitas pessoas que ainda não aceitou Jesus, né? Esses fanáticos aí, ó, só fica falando de Jesus, de Deus. E por conta desses dissensores, contendeiros, né, muitas pessoas não querem nem aceitar Jesus, porque acham que realmente nós somos igual aos contendeiros. Eles acham que nós somos aquelas pessoas barraqueiras, aquelas pessoas exploradoras, né? Muitos não aceitam Jesus, não vêm para a igreja, por conta de escândalos de outros irmãos que são ímpios, né? Que não olha para a cruz, que não busca Deus, não estão se portando no jejum, não estão se portando na oração. São pessoas carnais, pessoas que sentam para observar, pessoas que sentam para ver os movimentos, né, da pessoa, do pastor, como procede a esposa do pastor, como se veste os irmãos, como se calça, examina as pregações, se gostou bem, se não gostou, se não, né? Se foi uma correção, a pessoa não aceita, ela começa a criticar, né? Então, por conta dos contendeiros, muitas pessoas deixam de aceitar Jesus e ficam achando que todo mundo é igual, achando que todos os cristãos são iguais, né? Então, muitas das vezes as pessoas acham que a palavra da cruz é loucura, né? É loucura para os que perecem. Só que Deus é tremendo, Deus é maravilhoso e Ele dá oportunidade para todo mundo se reconsiderar, né? Olha aqui, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, tá vendo? Então tem muitas pessoas que se acham sábios, né? Sábios, muitos sábios. Eu sou sábio, né? Eu sou inteligente, é mesmo, né? É tão inteligente que não está na presença de Cristo. É tão inteligente que está aí causando dissensões entre irmãos, jogando o irmão contra o outro, jogando um servo de Deus contra o pastor contra o servo de Deus. Isso é inteligência? Isso é sabedoria? Não é, né? Jesus, o Senhor, está dizendo, eu destruirei a sabedoria dessas pessoas que se dizem sábias, né? E esses inteligentes sim, para praticar o mal, né? Se fosse inteligente, estaria na presença do Senhor. Se fosse inteligente, estava buscando a Deus, chorando nos pés de Cristo. Não estaria aí para matar, roubar e destruir. Destrói ministério, destrói família, né? Destrói a si mesmo. Isso é inteligência.
Isso é sabedoria? A pessoa que se destrói e destrói os outros e destrói ministérios, né? Não é inteligente. Onde está o sábio? Olha a pergunta. Onde você está, sabidão, sabidona? Onde está sábio? Onde está? Onde está a escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Tá vendo? Deus não tem nada a ver com essas pessoas sábias do mundo, né? Ainda ele faz pergunta, onde você está, né? Pessoa quer ser sábia por si próprio. Eu sou sábia porque eu estudo, eu faço a minha parte, né? Mas é como está escrito em Tiago, né? Para nós buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria baseada nas coisas de Deus, pedir para Deus a sabedoria, porque foi Ele que criou a sabedoria, né? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Verso 21. Salvar os crentes. Tá entendendo? Olha aí. Crentes, aqueles que creem. Toda pessoa que crê em alguma coisa, ela é crente daquilo. Então, aí, aprove a Deus salvar a nós pela loucura da pregação. Olha que coisa, né? Pregação, ela é uma loucura para as pessoas que são naturais e não compreendem. Isso aí é muito para mim. Como os discípulos, né? Começaram a seguir a Jesus e ele começou a pregar o evangelho. Jesus veio anunciar o evangelho. O evangelho significa boas notícias. E Jesus anunciando, né? Daí em vez deles aceitar, como os 12 discípulos aceitaram, alguns, né? Eles começaram a criticar e falar assim, não, isso aí é muito pesado para nós, eu não vou seguir não. Aí voltaram para trás, né? Aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim, vocês não querem voltarem também? Fique à vontade. Por quê? Porque o evangelho é loucura para muitas pessoas. Sabe? As pessoas chamam a gente de louco, chamam a gente de cafona, chamam a gente de fanático. E a palavra da pregação, ela é tremenda. Ela faz rebuliço. A pregação do evangelho é tremendo. Muitas das vezes, para muitas pessoas, ela é incompreensível. Como que pode? A pessoa diz assim, e se a gente parar para meditar, a gente vai ver, né? Como que pode? A pessoa ontem estava lá aprontando. Aí chega na igreja, a pessoa, agora que dá uma de santinho, de santinha, depois de tudo que aprontou. Está entendendo? Aí então que entra a loucura da pregação. A loucura da pregação. Que Deus transforma a água em vinho. O rosto da pessoa muda, né? A pessoa é transformada. O evangelho da pregação. A loucura da pregação do evangelho. Bateu ali, no coração da pessoa, é transformado. A pessoa recebeu, caiu na terra boa, frutifica. Não, você não está entendendo essa pessoa. Essa pessoa era violenta. Isso, era. Eu lembro que chegou na igreja um casal. Meu Deus. A mulherzinha, o casalzinho, simplesinho. O homem tudo estranho. E a mulher também tudo estranha, tudo esquisitinha. E ela era agitadinha, parecia que ela era
Parecia aquelas pessoas que vivem em túmulos, sabe? Estranha, esquisita. E ela ficava assim, se mexendo, se batendo assim, estranho, sabe? Meu Deus do céu! Mas foi tão radical, tão radical. Eu lembro, eles foram aceitar Jesus, o irmão fez o apelo, né? Que hoje já não tem mais, né? É difícil uma igreja que faz apelo, né? E na hora do apelo, aquele casalzinho foi lá na frente, todo estranho, todo esquisito, todo maltrapilho. Gente do céu, mas nunca mais aquele casal saiu da igreja. Que saiu porque faleceu, né? Faleceu o marido, a mulher ficou. Mas que lindo. Aquilo lá ficou tão marcado de ver como eles chegaram na igreja ali. E depois a transformação. Me chamou muita atenção a aparência. Mas mudou muito mesmo. Mudou. E pessoas simples, assim, sabe? Que não sabem ler. Pessoas pobres. E foi linda a transformação. Não foi a transformação que eles começaram a pregar, começaram a cantar, nossa, preciso. Não. Comportamento. A firmeza na igreja. E esse casal já era de idade, assim, sabe? Uma idade bem maduros mesmo, bem, sabe? E não é que a mulher teve uma menina, ela teve uma filhinha, e pela idade dela, a filhinha nasceu assim com as perninhas tortas, mas estava andando. Hoje é uma menininha estudada, tudo. Ele faleceu. E ela continua, tá até hoje, do mesmo jeito, firme ali. O ministério dela, a firmeza. Como eu disse, não canta, não prega, mas aquela firmeza, aquele exemplo. E mudou. Gente do céu, a aparência foi muito linda. E uma simplicidade, né? Pobres, mas sendo ricos. É lindo demais, né? A loucura da pregação. Então, os judeus pedem sinal. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Tá vendo? Então, pregar a Cristo é loucura para as pessoas, né? Os judeus acham, mas nós, né, pedimos sinal. Aos gregos, nós buscamos sabedoria, tá? Vai buscando sabedoria, outro vai pedindo sinal e nós vamos pregando a Cristo. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como o grego, ele pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, tá vendo? Só de pregar a Cristo, já está pregando sabedoria, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Se Deus tem alguma fraqueza, essa fraqueza dele é mais forte do que os homens. Irmãos, a vossa vocação está em Cristo Jesus. Olhem, não são muitos os sábios segundo a carne. Quer dizer, não tem muita pessoa sábia, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, tá vendo? Não tem muito. E Deus não chama muitas pessoas assim. Mas Deus escolhe as pessoas pequeninhas, fracas, pobrezinhas, aos pobres e anunciado o Evangelho. Já reparou que aqueles pobrezinhos crentes têm um bando de filhos? Já reparou que quanto mais eles são pobres, mais filhos eles têm? Então, e Deus chama os pobres, porque para confundir os poderosos, né? E Deus chama eles, Deus chama as pessoas simples para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E pode ver que aquela casinha lá
no meio da roça, aquela casinha lá de tábua, com aquele bando de fio para cuidar. E aí você passa, você escuta a mulher lá lavando roupa no tanque, cantando um hino bem alto, né? Foi na cruz, onde eu vi as crianças correndo, brincando, tudo sujinho, tudo feliz da vida, né? Brincando de continho, né? Coisa mais rica, alegria, né? Porque Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Por quê? Para que nenhuma carne venha se gloriar perante Ele. Nenhuma carne venha dar uma de bom diante de Deus. Venha dizer, o meu braço conseguiu, eu fiz isso porque eu consigo, é porque eu sou inteligente, eu sou sábio. Ai, meu Deus. Ai, Pai amado, essa pessoa está em estado de miséria. Essa pessoa precisa ser curada. Essa pessoa precisa aceitar Jesus. Glória a Deus. Deus é o único que tem que ser glorificado, né? Então, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, Ele faz isso. As pessoas que aí estão com o seu topetão, né? Cuidado, que Deus te abate, né? Quanto mais você fala que você é alguma coisa, você não é nada. Você é diante de você mesmo, porque os outros estão falando, olha como ele é soberbo, olha como essa mulher é arrogante, olha como essa mulher diz que é sábia, coitadinha dela, quer se achar melhor que os outros, né? Então, para Deus não tem essa não tem chance não, e Deus não aceita essas coisas, porque essa daí, essa virtude aí, se é que nós poderemos chamar de virtude, partiu de quem? Partiu daquele que deixou o orgulho ser criado no coração. Queria ser maior que Deus, né? Queria ser semelhante ao Senhor. Só que Deus não permitiu. Deus abateu ele. E como foi pregado ontem, ele queria ser como Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Só que Deus nos fez semelhante ao Altíssimo. Olha o privilégio que nós temos de ser semelhante ao Senhor, aquilo que o inimigo queria ser. E Deus não deu esse privilégio para ele, porque achou iniquidade no coração dele. Mas eu sou semelhante ao Altíssimo. Tu és semelhante ao Altíssimo. Esse privilégio Deus deu para nós, seres humanos, de ser semelhante ao Altíssimo. Aquilo que o inimigo perdeu, aquilo que o inimigo não teve. O Senhor está dando esse privilégio, essa honra para nós, os simples, as pessoas pequeninhas. É para essas pessoas que Deus se faz semelhante e cria nós a semelhança dele, e estaremos ali no seu trono, porque Satanás queria o trono de Deus, né? Satanás queria, mas Jesus falou assim, ó, se você vencer, meus filhos, vocês vão sentar comigo no meu trono. Ai, meu Deus, que tremendo, hein? Que profundo, hein? Meu Deus. E olha o privilégio que Deus está dando para nós, né? Ó, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por sabedoria de Deus, né? E justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Oh, meu Deus, que maravilha com o Evangelho. O Evangelho é tremendo demais. O Evangelho é poder de Deus para a salvação das pessoas. O Evangelho, boa notícia, né? Que
tremendo, que maravilha. Então, a dissensão não pode fazer parte da nossa vida. Eu sou disso, eu sou daquilo. Você não é de ninguém, não, é de Jesus. Glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar com essas palavras para nós meditarmos e vamos adorar o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo justo. Amém? Deus abençoe.